Fala galera, tudo bem? Meu nome é Rogério Alencar Filho. Eu vou falar com vocês sobre internet das coisas. Vamos usar o Node.js para poder estar controlando o seu quarto, né? No final esse mini curso que vamos fazer aqui, você vai conseguir através do Node.js, uma plaquinha de Arduino, você vai conseguir controlar seu quarto, né? Você vai poder ler sensores, ligar lâmpadas e etc. Mas antes de iniciar no Node.js, eu queria falar um pouco para vocês sobre o Arduino. Então eu vou fazer uma pequena introdução aqui da plataforma Arduino. Bom galera, eu vou fazer uma pequena introdução sobre a plataforma Arduino, como ela surgiu, o que é o Arduino. Esse sou eu, o Rogério Alencar Filho, sou analista de sistemas de formação, mas como hobby eu sou desenvolvedor web. Na verdade eu chamo de hobby porque quando a gente trabalha com o que gosta, é hobby. Aí são minhas redes sociais, no final eu vou deixar para a galera entrar em contato comigo, tirar algumas dúvidas. Vou falar um pouco sobre o que é o Arduino. Bom, o que é o Arduino? Eu poderia resumir só com essa primeira frase, né? Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre. Poderia resumir só dessa maneira, porque é isso que ela é, uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre. Que ela foi projetada com o microcontrolador da Atmel, tem suporte para entradas e saídas, que é você fazer acionamentos e ler sensores. Tem uma linguagem de programação padrão, que é onde entra essa biblioteca, também é Arduino, para abstrair várias coisas que seriam complicadas fazer com C puro para microcontrolador. Ele abstraiu de várias maneiras, que já vou mostrar alguns métodos que eles utilizam. O objetivo do projeto é criar ferramentas que são acessíveis, com baixo custo, flexíveis e fácil de usar por artista, por amadores. Você pode ser um designer, facilmente você vai conseguir fazer um protótipo de um projeto eletrônico com Arduino. Principalmente para aqueles que não têm alcance aos controladores mais sofisticados e de ferramentas mais complicadas. Porque existem microcontroladores caríssimos e existem microcontroladores baratos, né? O do Atmel, por exemplo, é um microcontrolador barato. Eu vou falar um pouco sobre como deu início a esse boom. Porque todo mundo hoje tem um projeto de automação residencial devido aos Arduinos. Depois que lançaram o Arduino, veio várias versões, cada vez foi ficando mais barato. E barateando é aquele negócio, né? Ficou barato, entra no mercado, todo mundo quer usar. Então, a partir do momento que foi criado o Arduino, surgiram vários modelos que eu vou falar um pouco deles aqui para vocês. Aí eu coloquei o nome de alguns modelos que foram lançados, mas eu nem vou chegar a ler todos, que eu vou mostrar alguns principais em imagem. Tem o Serial Arduino, Arduino Extreme, Arduino Mini, Nano, o Lilypad, Arduino Bluetooth, do 69, Mega e o Uno, e entre outros, né? Esses são alguns dos vários modelos de Arduinos que existem. O mais famoso é esse, é o Arduino Uno. Ela usa como conector USB padrão e contém tudo que você precisa para programar e usar essa placa. Você já tem entrada USB para você gravar o seu código, já tem leitores analógicos, já tem um conversor quando você coloca uma fonte de 12 volts para 5 volts e etc. Esse é um exemplo de como é que a gente liga ela na protoboard para poder ler diversos sensores. Nesse caso aí a gente está lendo um sensor, acho que se eu não me engano esse sensor é um acelerômetro e um real-time clock. Esse é o Lilypad, ficou muito famoso porque alguns modelos desse Lilypad é até a prova d'água, é muito usado para portáteis, você pode costurar ele na roupa, costurar no tecido, etc. Dá para fazer várias coisas curiosas com ele, camisetas, várias ideias que a galera faz camiseta com que lê sensor, batimento cardíaco, etc. E por ele ser, alguns modelos dele ser a prova d'água, ele é um dos modelos mais usados para projetos para vestíveis, né? Dispositivos vestíveis, a galera usa muito esse modelo aí. O exemplo de alguns projetos feitos com Arduino Lilypad, que você vê que nesse aqui embaixo, ele foi costurado numa roupa, praticamente você nem nota que ele está ali. Esse também é um projeto interessante, que faz a sinalização dos ciclistas na rua, feito com o Lilypad também. E esse também é o Arduino Uno, só que em versão SMD.
Qual a diferença desse para o outro? O Arduino Uno, essa versão que eu mostrei, você vê que o microcontrolador dele, o Atmel 328, ele pode ser removido. Já dessa versão, o microcontrolador ele não pode ser removido. Essa é a única diferença que tem dela. Esse é o Arduino Fio. Foi projetado para aplicações sem fio. Ele possui um socket para o USB. O USB é um aparelhozinho para você ter comunicação sem fio. Um aparelhozinho muito bom, com muita qualidade. E tem um conector para a bateria LiPo. Isso é ideal para projetos que você vai levar, né? O Arduino Mega também é um dos que está no top dos mais famosos, né? O Uno e o Mega. Ele é como se fosse o dobro de memória que tem o Arduino Uno. Só que ele tem muitas entradas digitais a mais e mais entradas analógicas também. Então você pode ler muito mais sensores analógicos com ele, sensores digitais também muito mais, e tem muitas portas digitais que você pode estar fazendo muitos acionamentos, né? Você pode controlar mais de 60 lâmpadas usando esse Arduino aí. O Arduino Pro, ele é uma limpa dos outros Arduinos, sem a parte serial, etc. Ele é mais usado para quando você vai entregar um projeto final, usado mais para projetos avançados, que faça alimentado por uma bateria, mas aqui é componentes adicionais, né? Componentes adicionais seria para você poder gravar o seu código nele, você tem que ter um gravador separado. Esse BT Arduino é um Arduino que já contém um módulo Bluetooth que permite a comunicação sem fio. Compatível com todos os outros shields. Eu vou falar um pouco mais sobre o que é shields mais na frente, mas esse Arduino ele já vem com um módulo Bluetooth integrado nele. Essa é a diferença dele. Claro que você pode comprar separadamente um módulo em Bluetooth e usar em diversos projetos. Esse é o Arduino Pro Mini, esse é um dos que eu mais uso. Projetado para usuários avançados que exigem pequenos espaços, mas ainda assim tem que estar disposto para fazer alguns trabalhos extras de montagem, né? Se ele vem bem nu, você, além da programação, você tem que soldar todos os seus componentes nele. Nesse caso eu uso ele e soldo na minha placa, que a placa foi desenvolvida com os outros sensores, etc. Esse é o Arduino Mini, parece com a versão anterior, mas não é. Ele é menor, bem menor do que essa versão anterior que eu mostrei, do Pro. Ela funciona bem na protoboard, que você pode conectar nela na protoboard. Interessante para você fazer prototipagem, né, antes de entregar o projeto. Ou em aplicações que o espaço é pequeno, né, para você colocar projetos pequenos. E um dos motivos do Arduino ter ficado tão famoso é porque ele é de hardware livre, né? Com esse esquema você monta o seu próprio Arduino. Então surgiram várias versões de Arduino. Essas aí são as versões diversas que tem que a galera tem na internet aí, que eu cheguei a ver. Então você pode fazer o seu. Então com aquele esquema você mesmo faz o seu. Então, como ele é de hardware livre, ele tem essa possibilidade de você conectar shields nele. Shields é assim, o Arduino ele não tem funcionalidade de conectar na internet, mas existe um shield de Ethernet que você só conecta ele em cima do Arduino e pronto, ele já tem a conexão com a internet. Basta você programar para ter esse acesso. Aí tem shields para controlar motores de alta potência, drones, tem vários shields diversos. Esse é um dos motivos que ele tem ficado tão famoso também. Isso é uma imagem de como é que funciona o Arduino, né? O que é cada pino, o que é que cada pino faz, o nome. Isso é a nomenclatura de cada pino, como é que ele trabalha, com o que ele trabalha. É o diagrama dos seus pinos. E esse também é o diagrama dos pinos do Arduino Mega, que os dois mais famosos é o Uno e o Mega. E falar um pouco da programação, que ela também é muito simples. Então essa é a estrutura para você iniciar um código com Arduino. Simples, simplesmente você cria uma função de setup, uma função de loop e pronto. E essas são algumas funções que o Arduino veio para ajudar
que abstraiu muita coisa que, se você fosse programar em C puro para microcontrolador, seria uma programação extensa. E eles abstraíram para quando você vai configurar um pino de entrada e saída, você usa o pmode, você vai escrever numa saída digital, você bota digital, você usa digital write, você quer ler digital read, analógico, escrever na porta analógica, você pode saber o tempo em milissegundos que o microcontrolador tá rodando, pode fazer um delay, não é muito bom usar o delay em um programa final, que é ao contrário das programações que a gente está acostumado, ele não dispara eventos, etc. Tem uns timers que podem ajudar nessa questão, mas isso é um papo um outro momento. Isso é a referência da sintaxe de programação dela, né? Você vê que é semelhante, claro, né? Porque a linguagem de programação é muito semelhante em quase todos. Então já a gente vai ver a aplicação de alguns desses códigos funcionando. Agora a gente vai fazer o Hello World do mundo da eletrônica, né? Da eletrônica digital. Que é escrever esse código, compilar no Arduino e ver o LED ligando, né? Vou pegar a protoboard aqui. Pronto, vamos lá, galera. Assim que você abre a IDE, ele já vem com esse padrão aqui, que é a função de setup, onde você vai configurar tudo que vai acontecer no seu código, no seu Arduino, e uma função de loop, que é onde o Arduino vai repetir isso aqui no loop infinito, lendo seu código. Então vamos escrever esse código aqui, onde eu vou dizer, vou criar uma variável aqui com LED pin, que é para dizer que o LED vai estar no pino digital 13. Eu vou configurar esse pin digital 13. Então eu venho aqui em pin mode. Eu quero dizer que o LED pin, que é o 13, que é o pin digital 13, eu quero configurar ele como output. Então eu estou dizendo que ele vai ser um pino digital de saída. Eu não estou lendo dados nele. Então eu vou, quando eu botar nível analógico alto, ele vai botar 5 volts nesse pino e vai acionar o LED. Então na função de loop aqui, eu vou escrever no digital. Escrever em qual digital? Eu vou escrever no digital 13, que é o LED pin, nível analógico alto. Eu vou dar um delay. De 1 segundo. E vou copiar aqui. Vou escrever digital write no digital 13, no LED, no pin digital 13. Vou botar low. Então o que é que eu estou dizendo aqui? Então essa função ela vai entrar no loop infinito. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai ligar o LED, esperar um segundo, desligar o LED. Ligar o LED, esperar um segundo, desligar o LED. Eu vou ligar o Arduino aqui no computador. Vou gravar, vou mostrar para vocês aqui, como é que ele está ligado aqui. Exatamente como essa imagem mostra. Tem um pino digital, aqui está dizendo pino digital 10, mas eu estou ligando no pino digital 13. Um resistor e um LED. Então eu vou clicar aqui para gravar. Primeiro eu vou aqui em ferramentas, vejo se a porta, vejo qual é a placa que eu estou trabalhando. Estou trabalhando na Arduino Uno. Seleciono a Arduino Uno. Aí eu venho aqui em porta e vejo em qual porta serial que ele está conectado. Ele está conectado nessa daqui, eu seleciono ela e clico aqui em carregar o código. Ele vai dar esses... Ele pede para salvar, deixa eu salvar aqui. Salve como qualquer coisa. Ele está gravando o código. Então veja o que é que ele está fazendo. Ele pisca um segundo, desliga o segundo. Pronto, a gente fez o nosso primeiro código em Arduino. O Hello World do mundo da eletrônica. Então vamos aqui agora para um próximo exemplo. Pronto, vamos para o próximo exemplo.
Esse exemplo eu não vou poder mostrar para vocês funcionando, porque eu não trouxe eu não estou com um botão aqui para simular eu apertando o botão. Esse Digital Read ele lê o pino digital. Aí se tiver nível analógico alto ou baixo, você pode identificar aqui. Aqui é para ler botões, né? E aqui é no esquema elétrico como você vai ligar ele. Que se esse símbolo simboliza um botão, você liga no 5 volts, bota um resistor de pull down aqui. Mas isso aqui eu não vou ter como fazer porque eu estou sem um botão. Pronto, esse exemplo a gente vai ler um sensor analógico. Esse tipo de leitura ele já serve para simular como se eu estivesse lendo um sensor de temperatura, outro tipo de sensor. Mas como exemplo, eu vou ler aqui um potenciômetro. O potenciômetro eu vou poder ler o resultado dele, que ele é como se fosse, ele é uns resistores que dão uma queda de tensão que você pode ler. Pronto, eu vou ligar exatamente esse esquema que está aí aqui na protoboard. Vou colocar ele no analógico 3. Vou botar no analógico 0 mesmo. Vou ligar o 5 volts aqui. Agora eu vou ligar o terra, que é o ground, o GND. E vamos escrever esse código. Ó, veja que esse esquema que está mostrando aí, eu já liguei aqui na protoboard. Aqui eu tenho meu potenciômetro, que eu giro para o lado ele vai me dar um resultado, giro para o outro ele vai me dar outro. Já está ligado no Arduino. E agora vamos fazer esse código. Então o que é que eu vou dizer? Eu vou dizer que aqui que o analógico, o pino analógico vai ser o A0. Então eu liguei esse potenciômetro, aqui está dizendo 3, mas eu liguei aqui logo no pino 0, do analógico 0. O analógico eu não preciso configurar o P-Mode como input. No caso seria um digital se eu fosse ler. O analógico, ele por padrão, ele já está configurado como entrada. Então vou vir aqui. E eu vou colocar. Aqui na configuração, para poder a gente ler o que é que ele está lendo, eu vou voltar aqui para dentro de configuração, eu vou configurar a serial, a porta serial, que é a que a gente vai ler os dados. Então vou aqui em configurar ele, é o serial begin. Então configurar uma velocidade de leitura, de saída. E agora eu vou colocar aqui uma variável. Começar com o valor 0, que vai ser nessa variável que eu vou ler o pino analógico e eu vou gravar nela. Então vem aqui, ó. Essa variável é igual a analog page analog pin serial ponto println. A galera aí da programação vai pegar isso aqui rápido. Vou botar um delay. Vou botar um delay aqui de só 50 milissegundos, só para ele não pirar a cabeça do computador aqui. Então vou gravar esse código. O código foi gravado aqui no Arduino. E aqui eu tenho um monitor serial. Então o monitor serial está dando aí valores 0000. Então quando eu girar aqui o potenciômetro, ele vai alterar os valores até 1023. E se eu girar para o outro lado, ele vai alterar o valor. Então aqui está simulando como se eu estivesse lendo um sensor analógico. Poderia ser um sensor de temperatura, outro tipo de sensor. Sempre uso exemplo como sensor de temperatura, que é o mais comum. Pode ser um LDR, etc. No exemplo que a gente vai fazer com o Node, esse sensor que a gente vai usar um potenciômetro desse,
e ele vai enviar esses dados real time para uma página web. Você pode ter um aplicativo com socket, etc. Pode fazer o que quiser. Então estou girando aqui, ele está me dando os dados na serial. Giro total, 0. Total para o outro lado, 1023. Vamos ver aqui vamos para o próximo exemplo. Para o próximo exemplo, vamos pegar logo aqui, ó. É só para poder exemplificar que aqui na saída da serial eu posso escolher qual tipo que eu quero que imprima. Então eu vou colocar aqui que ele imprima no decimal, né? O nosso padrão de numeração. Eu quero que ele imprima em hexa. Eu quero que ele imprima em octadecimal. Eu quero que ele imprima em binário. Binário é assim que ele lê, que o Arduino lê todos os dados que a gente insere nele, ele é assim. Então eu vou gravar esse código. É o mesmo anterior, é só para mostrar que agora ele vai dar os resultados em decimal, em hexa. Deixa eu aumentar o delay aqui, que é para dar para a gente visualizar. Pronto. Ele está lendo em octadecimal, em binário, no nosso padrão do decimal. Qual foi a sequência que eu coloquei? Em hexa, em octa e em binário. Pronto, esse próximo exemplo é aquele mesmo que a gente já está usando um bloco de código aqui de uma condição, né? Esse aqui eu não vou conseguir fazer, pois eu não estou com botão para a gente fazer a leitura do digital, entrada digital, mas aqui dá para entender, né? Aqui eu configurei onde vai ser o LED que eu vou usar, vai ser num pino digital, na saída digital do Arduino 13. O botão eu vou estar lendo ele no pino digital 7, então quando eu apertar um botão no pino digital 7, ele vai ler no pino 7. Aqui essa val, que é a variável que vai guardar o valor que eu vou ler da digital. Configuro a serial, configuro os pinos, eu digo que o LED vai ser saída e o botão, o pino 7, que vai ser um botão, vai ser de entrada. E no loop infinito eu fico lendo o que está entrando na digital 7, né, no pino 7, onde está o botão. Então se o cara pressionar um botão, ele vai ligar o LED. Se o botão não tiver pressionado, desliga o LED e vai imprimir na serial que botão foi pressionado e que botão não foi pressionado. Esse é um exemplo muito interessante de PWM. PWM é que eu posso controlar a intensidade do brilho do LED. Então vamos fazer esse exemplo aqui. Esse não tem o desenho do esquema, mas ele é bem fácil de entender. Você vê que eu estou colocando ali o LED no pino digital 9. Vou conectar aqui. Então, pessoal, se você for ver no esquema elétrico, você vai ver que o Arduino ele tem pinos digitais que podem ser PWM, não são todos. Nos Arduino, na própria placa, depois você pega aquele esquema na internet que vai dizer quais são os pinos que são PWM. Então, no caso do Arduino Uno, é o 11, o 10, o 9, 6, 5 e 3. São os pinos PWM. Então, eu vou ligar aqui no PWM 9, no pino digital 9. Vou ligar o Arduino aqui em série com um resistor de 470 ohms. A gente não quer, por mais que LED nasceu para queimar, que você só depois de você queimar muitos LED é que você começa a aprender. Então eu vou ligar aqui o Arduino e vamos fazer esse código. Pronto, esse código ele tem um potenciômetro também. Então esse mesmo código a gente vai aproveitar porque a gente vai ler um potenciômetro
De acordo com a leitura do potenciômetro, vamos escrever no PWM para a gente controlar a intensidade do brilho do LED. Então eu vou dizer que o LED está no pino digital 9, que ele é PWM. Vamos ler o potenciômetro nessa variável, configurar serial. Aqui eu já estou lendo a variável, eu já estou lendo o potenciômetro aqui. Então eu vou colocar analog, vou escrever no LED pin 9, LED pin que é o está na digital 9. Então o que é que eu vou escrever? Eu vou escrever aqui no pino 9 o valor que eu leio do potenciômetro dividido por 4. Por que eu vou fazer isso? Porque na eletrônica analógica, quando você for escrever no porta analógica, você só pode escrever de 0 a 256. Então a média a leitura do analógico vai de 0 a 1023. Então se eu pegar esse valor e dividir por 4, então você vê aqui dá 255 ponto alguma coisa, que é a média que vai vir aqui. Tem uma função, como por exemplo a map no Arduino, que eu posso configurar esse valor melhor, né? Mas aí depois a gente vê essa função em um outro exemplo. Então eu vou até tirar esse delay, que é para a gente ver o exemplo funcionando mais livremente, né? Então estou gravando aqui. Então veja que o potencial está um pouco no contato aqui, mas conforme eu vou girando, o LED acende e eu controlo a intensidade do brilho do LED. Ó. Eu vou girando e posso controlar a intensidade do brilho do LED. Vamos para o próximo exemplo. Pronto, no próximo exemplo, leitura de sensores. É a mesma metodologia que a gente usou para poder ler um potenciômetro, você lê os outros sensores. Aí isso aqui é um exemplo de lendo um LDR. LDR é um sensor de iluminação. Vou passando que fica repetitivo essas coisas. É o mesmo exemplo que a gente fez com o potenciômetro, só que agora usando um LDR, que é um sensor de luz. Então, esse exemplo, só para você ler o analógico do LDR e da forma com a leitura que você for fazendo, você controla a intensidade do brilho. O mesmo exemplo que a gente acabou de fazer. E agora é um pouco mais só de programação, né? Que é como criar uma função. Você pode criar uma função, mudar status LED e dentro do loop você chama ele. Aqui você vê que eu li o próprio status da digital, do pino da digital. Eu li o status dele e só fiz inverter. E a cada 1 segundo ele entra nessa função, ele escreve o inverso do que já estava lá. Então faz o efeito do blink, só que usando uma função, né? Isso é um teste para quem tem Arduino tentar brincar aí, que é tentar criar um projeto real, né? Então você tenta fazer um aí, que é só criar uma roleta. Ele vai ter que sortear aleatoriamente qual LED vai acender, igual um sistema de roleta padrão mesmo, né? Ao ligar Arduino, ele inicia o sorteio, acendendo os LEDs em forma sequencial até o fim do sorteio e apenas o sorteado ficará ligado. Tentem um pouco, né? Tentem um pouco, depois a gente programa ao mesmo tempo e vê como é que ficou. Isso aqui é só uma dica de como que você vai iniciar, né? Isso aqui é a sequência de LED que você vai ligar. Aqui é aconselho que você bote resistores, está sem resistor, mas você coloque resistores, evitar queimar tanto os seus LEDs. E a dica aqui é para você iniciar usando essa função random, mas aí você entra no site do Arduino e vê lá as funções. Então, esse aqui é o código, eu vou passar, quem quiser ver depois pausa. Esse é o código da roleta funcionando. E aqui é um exemplo dos outros tipos, as comunicações que o Arduino pode fazer com outros periféricos, né? Então tem a comunicação em 2C, que é através de 2 pinos do Arduino,
eu posso me comunicar com outros Arduino ou com outros componentes eletrônicos. Isso é um exemplo que eu posso expandir as minhas portas digitais. Então, se o Arduino eu só tenho, sei lá, uns 13, 10 pinos digitais, então com esse sistemazinho aqui eu consigo expandir ele para mais, deixa eu ver aqui, 16 portas digitais. Então, se eu colocar mais 6 desse aqui, então posso expandir meu Arduino para quantas portas digitais, sei lá, muitas. Você pode expandir o seu Arduino 1 para ter mais pinos digitais com o Arduino Mega, por exemplo. Isso é um outro tipo de comunicação, que é o SPI, que usa uma metodologia diferente da comunicação, que você usa algumas portas para você se comunicar com outros CIs. Esse CI, o 4051, ele é um expansor de portas analógicas. Então esse exemplo, se eu só tenho 6 portas analógicas no Arduino, com esse exemplo, com esse CI aqui, eu posso expandir para mais 8. Se eu colocar outro CI aqui, eu expando para mais 8. Eu fiz um expansor de porta, tinha 60 e poucas portas analógicas. Mais uma vez o código. Como eu falei dos shields, que você pode plugar shields para dar novas funções ao Arduino, tem o Ethernet Shield, que é esse aqui, que você simplesmente pega o Arduino, você pluga ele aqui, plugou, então agora o seu Arduino já tem funcionalidade de conectar na internet, né? Você pluga o cabo de rede aqui, através da programação, você programa ele para conectar, receber dados, enviar dados pela internet, etc. Como não é o foco aqui é mais uma apresentação, então tem meu canal do YouTube, tem um vídeo lá, Arduino com Ajax, então para quem já manja um pouquinho de Ajax, um vídeo feito há algum tempo atrás, mas é bom ver que ele funciona, né? Eu retorno um JSON nele. Então, alguns projetos que foram feitos com Arduino, né? Então, no caso desse, esse é um robô para protótipo também, né? Você pode comprar, acho que um set do próprio Arduino. Ele já vem com muitas coisas para você já brincar montando seu robô. Já tem sensor, seguidor de linhas, já tem o plugs em cima para você colocar shields diversos. Então aqui já é para você brincar e já tem vários perfects conectados nele que você já pode sair lendo e brincando. Esse outro projeto aí, o cara usou alguns motores, o Arduino e a internet, e pela internet o cara consegue jogar xadrez com outra pessoa, por exemplo. Esse é bem legal também, o cara usou esse módulo Bluetooth aqui. Eu até tenho um módulo Bluetooth aqui também. Módulos em Bluetooth. Então ele usou um controle do Super Nintendo, ligou no Arduino, leu os comandos do Super Nintendo e enviou via Bluetooth para o celular dele. Então ele usou um joystick comum, leu os botões, enviou via Bluetooth e fez um controle para ele via Bluetooth. Esse aí o cara só consegue pilotar durante o jogo do Mario se ele estiver pedalando nessa bicicleta. Então, projetos bem malucos aí. Esse é um sensor que o cara pode colocar na mão para cego se guiar, para saber por onde é que ele está indo, se tem algum obstáculo na frente dele. Isso aí fez esse carro, né, que acabou usando um shield para motores. Essa é uma versão melhorada dessa. Esse é meu favorito. Então, ele usou um Arduino para fazer um bar. Eu queria agradecer vocês terem assistido. E nos próximos a gente vai falar um pouco mais sobre a internet das coisas, né? O objetivo é que a gente faça essa introdução sobre Arduino. Depois dessa introdução sobre Arduino, eu vou voltar aqui para falar sobre internet das coisas, um pouco de onde surgiu esse termo, para onde que está indo, porque a gente precisa entender um pouco sobre a base, que é o Arduino, que você faz os controles, os acionamentos, um pouco dessa parte teórica de internet das coisas, para você entender que já existe hardware barato o suficiente
e com poder absurdo. Por exemplo, eu tô aqui com 2 Raspberry Pi. Eu tenho um modelo aqui que ele é um quadricore, 1 GB de memória RAM. Então você liga aqui uma bateria, aquele descarregador mesmo de celular, e você já tem um computador na mão que roda Linux. Então eu vou falar um pouco mais das outras tecnologias que já existem, para depois desse que eu vou falar sobre a internet das coisas, é que a gente vai fazer um código usando o Node.js e vamos poder controlar o seu quarto. Então a gente vai ligar lâmpadas, ler sensores, você vai poder ver se a sua temperatura, saber se a janela está aberta ou fechada, ligar abajur, etc. Aí vai depender da sua criatividade. E é isso. Queria agradecer mais uma vez vocês terem assistido. Está em minhas redes sociais. Pode seguir, perguntar, tirar dúvida, etc. E falou, galera.